Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre transitórios de circuitos. Então, nessa aula número 13, o nosso assunto é sobre circuitos RC, que é um tipo de circuito que nós chamamos de transitório de primeira ordem. Para começar, nós precisamos de entender algumas definições importantes sobre o estudo de transitórios. Então, quando nós estamos analisando um circuito, ele pode ter um regime transitório e o regime permanente ou estado estacionário. Então, quais são as diferenças entre esses dois regimes? O regime transitório, ele é um período, conforme o próprio nome sugere, de transição no circuito, em que correntes e tensões variam de seus valores primitivos para outros novos valores. Então, o transitório ele pode acontecer, por exemplo, quando a gente faz um chaveamento para colocar ou tirar do circuito uma fonte ou algum outro componente. Agora, quando passa o período transitório e o circuito assume uma característica operacional estável, nós dizemos que o circuito alcançou o regime permanente ou o estado estacionário. O regime transitório, gente, ele é caracterizado pela solução a partir de equações diferenciais. De uma maneira bem simples, equação diferencial é uma equação que envolve derivadas. Já o circuito em regime permanente, se esse circuito for constituído apenas por componentes lineares, como resistor, capacitor, indutor, o regime permanente ele pode ser solucionado a partir de equações algébricas, que eram as equações que nós estávamos acostumados a resolver até a aula anterior. Então, a resposta completa de um circuito, ela pode ser dada a partir da soma das respostas desses dois regimes. A resposta transiente mais a resposta em regime estacionário. A resposta transiente, ela pode ser chamada de função complementar da resposta. E em regime estacionário, nós dizemos que estamos tratando da solução particular do circuito. Os circuitos que possuem apenas resistores, eles apresentam transitórios que podem ser considerados desprezíveis. Quando nós estamos tratando de circuitos que têm, além de resistores, indutores e capacitores, aí sim nós temos que dedicar uma atenção maior ao estudo desses transitórios. Então, para começar o estudo de transitórios, nós vamos falar primeiramente sobre circuitos RL e RC, que são conhecidos como circuitos de primeira ordem. Por que eles recebem esse nome, circuitos de primeira ordem? Porque as equações diferenciais resultantes da análise desses circuitos, elas são equações diferenciais de primeira ordem. Então, elas envolvem derivadas apenas de primeira ordem. Quando nós estudarmos circuitos de segunda ordem, aí para resolver eles, nós vamos precisar de equações diferenciais de segunda ordem, que envolvem derivadas de segunda ordem. Quais são as análises possíveis para nós fazermos de um circuito quando nós pensamos em transitórios? Bom, nós temos a análise de circuitos sem fontes e a análise de circuitos com fontes. Então, olha só, circuitos sem fonte. A energia está armazenada inicialmente no elemento capacitivo ou indutivo. Essa energia é dissipada pelo elemento resistivo. Então, como esse circuito ele não tem fonte, nós precisamos, que essa energia ela esteja armazenada em algum lugar. Qual lugar que essa energia vai estar armazenada?
ou num capacitor ou no indutor, se esses elementos, se esses componentes tiverem sido carregados anteriormente. Então, nesses circuitos que não têm fonte, momentaneamente o capacitor e o indutor, eles podem funcionar como, entre aspas, uma fonte desse circuito, já que eles têm energia armazenada com eles. Então, essa energia que estava inicialmente armazenada neles vai ser dissipada pelos resistores. Quando nós estamos tratando sobre a análise desse tipo de circuito sem fonte, nós falamos que estamos analisando a resposta natural do circuito. Esse nome, gente, natural, se deve ao fato que não tem fonte. Então, a resposta é natural porque ela vem a partir da análise só da energia que estava previamente armazenada pelo capacitor ou pelo indutor. Agora, quando nós falamos de circuitos com fonte, o comportamento do circuito, evidentemente, será influenciado pela existência de uma fonte externa de excitação. E nós sabemos que essa fonte pode ser de tensão ou de corrente. Então, nesse caso, nós teremos a resposta forçada. Esse nome de resposta forçada vem justamente da ideia que nós temos uma força externa que vai influenciar o comportamento do circuito, que no caso é a força, né, da fonte. Bom, então, uma outra maneira da gente pensar na resposta completa do circuito é a soma da resposta natural mais a resposta forçada. A resposta natural, ela acaba se extinguindo juntamente com a componente transitória da resposta forçada. Dessa forma, no regime permanente, existirá apenas a componente de regime permanente da resposta forçada, porque é natural que essa parte da resposta aqui, né, a resposta natural, ela seja extinta juntamente com a resposta transitória do circuito. Então, passa o tempo, o transitório termina, a resposta natural também vai sendo extinta e aí nós vamos observar que no regime permanente, a gente vai ter apenas a componente de regime permanente da resposta forçada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre circuito de primeira ordem RC. Na próxima aula, a gente fala sobre circuito de primeira ordem RL. Então, como nós vamos focar aqui hoje em circuito RC, nós precisamos ter em mente com clareza o que é um capacitor. Então, eu já deixei para vocês a aula sobre indutores e capacitores de uma maneira geral. Se você ainda não assistiu, assista essa aula. Estou deixando ela aqui no card para vocês. E só para relembrar de uma maneira bem rápida, um capacitor ele é um elemento constituído por duas placas, né, duas partes de material condutor separadas por um material isolante. Então, nesse caso aqui, nesse desenho, nós temos um capacitor aqui constituído por duas placas de material condutor A e B. Inicialmente, nós temos um potencial nulo nas placas. Aqui no meio das duas placas, nós temos um isolante, que no caso podemos pensar que pode ser o próprio ar. E aqui nós vamos ter uma pilha, né, representando a fonte do circuito. Enquanto essa chave aqui estiver aberta, o circuito está desenergizado. Agora, se nós fecharmos essa chave, o que vai acontecer, gente? Aqui o polo positivo da pilha, ele vai atrair os elétrons livres que estavam aqui na placa A. Então, nós vamos ver o movimento de elétrons aqui saindo da placa A e vindo aqui em direção ao polo positivo da pilha. Isso faz com que a placa A, que está perdendo elétrons, fique carregada positivamente. Do outro lado, nós observamos um movimento inverso. Por quê? Inicialmente, a placa B ela estava com potencial zero. Aqui eu tenho um potencial negativo. Então, o que vai acontecer? Os elétrons tendem a sair aqui desse potencial mais negativo e ir em direção à placa B, que estava com potencial nulo. Então, aqui nós vamos ter esse movimento de elétrons e a placa B, como está recebendo elétrons, ela tende
tende a ficar carregada negativamente. Então, com o passar do tempo, nós vamos observar que esse capacitor ele vai se carregar. Carregar o capacitor significa justamente isso, gente, criar uma diferença de potencial elétrico entre as placas desse capacitor. Então, entenda aqui, observando que a partir do momento que você cria essa diferença de potencial elétrico entre as placas condutoras, a gente cria também um campo elétrico entre essas placas e o capacitor consegue armazenar energia a partir da presença desse campo elétrico que surge quando ele está carregado. Vamos agora começar a análise de um circuito RC propriamente dito. Bom, então, aí, primeiramente, nós temos um circuito RC sem fonte, temos um capacitor e um resistor simplesmente nesse circuito. Bom, gente, o capacitor, nós vamos considerar que ele tem uma carga inicial. Se o capacitor não tiver carregado inicialmente, não vai acontecer nada nesse circuito, né? Só vai acontecer alguma coisa, algum evento nesse circuito aí, se o capacitor tiver energia armazenada para ele poder depois dissipar essa energia que ele armazenou aqui no resistor. Nós sabemos que resistor não armazena, né? Só dissipa energia. Então, eu tenho aí representando as plaquinhas carregadas do meu capacitor e é claro que se ele está carregado, existe uma diferença de potencial elétrico sobre o capacitor. Essa diferença de potencial elétrico inicial que existe, eu estou chamando de V0, que é a tensão inicial sobre o capacitor. Então, olha só, consideramos que no instante t igual a zero, a tensão inicial do capacitor vai ser VC de zero igual a V0. Entendam essa notação, que nós vamos usar esse tipo aqui de nomenclatura sempre que estivermos estudando transitórios. Então, vejam, VC é o que eu vou usar para representar a tensão no capacitor. VC, e aí entre parênteses eu coloquei zero porque indica qual que é o valor dessa tensão sobre o capacitor no instante em que t, o tempo, é igual a 0 segundos. Então, no instante de 0 segundos, a tensão no capacitor é V0, que é justamente essa tensão inicial que eu disse para vocês que ele está inicialmente carregado. Observem aqui que quando nós estivermos tratando sobre grandezas instantâneas, é comum nós utilizarmos o V aqui do VC minúsculo. Então, coloquei com letrinha minúscula VC 0 igual a V0. Bom, a partir daí, nós podemos chegar à conclusão que o valor de energia armazenada por esse capacitor nesse instante de tempo t0 vai ser o quê? Olha só, então coloquei aqui energia representada pela letra W. Energia no instante zero vai ser 1/2 de C, que é a capacitância do capacitor, vezes a tensão inicial dele, V0 ao quadrado. Meio de C vezes V0 ao quadrado. Essa fórmula aqui, vocês aprenderam na aula que eu comentei com vocês anteriormente. A primeira aula, quando nós falamos o que era um capacitor, um indutor. Bom, então essa é a energia inicialmente armazenada por ele no instante de tempo t igual a zero. Vamos continuar a análise desse circuito e para isso, olha só, eu vou colocar aqui algumas setas no desenho do circuito. Então, o VC, que é a tensão sobre o capacitor, está aqui representada pela cor verde. Então, eu coloquei aqui uma seta para cima, né? Já que o potencial positivo aqui no desenho está em cima, o potencial negativo está embaixo. Então, eu coloquei aqui a setinha de VC. Notem que no instante de tempo t igual a zero, o VC vai ser igual ao V0, que é a tensão inicial do capacitor. Bom, aí eu vou colocar a corrente, eu vou representar a corrente que está fluindo por esse circuito. A corrente eu vou representar então por uma flechinha vermelha. E, gente, é usual nós sempre colocarmos a corrente no sentido oposto
ao sentido da tensão aqui sobre o capacitor. Daqui a pouquinho, nós vamos chegar nas expressões para tensão e para corrente no capacitor, e nós vamos comentar com mais detalhes qual que é o sentido verdadeiro de movimento desse elétron e da corrente no circuito. Mas, por enquanto, lembre-se que nós vamos seguir esse raciocínio de colocar a corrente em sentido oposto à tensão. Certo? Então, a corrente está aí, fluindo no nosso circuito, nesse caso aí, no sentido anti-horário. Bom, nós temos um resistor também no circuito, e nós sabemos que se corrente passa por esse resistor, nós vamos ter uma diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor. Então, eu vou representar aqui por verde também a setinha que indica a queda de tensão sobre o resistor. Então, como a corrente nesse ramo ela está para cima, evidentemente eu coloquei a setinha da tensão do resistor para baixo. Aí está o VR. Bom, gente, agora o que eu vou fazer? Por definição, nós sabemos que a corrente que flui por um capacitor não está relacionada ao nível de tensão sobre o capacitor, mas sim a taxa de variação da tensão sobre o capacitor. Então, quando nós estamos trabalhando com o capacitor, é importantíssimo vocês terem em mente que o capacitor ele é um componente que se opõe à variação de tensão. Então, se acontecer alguma coisa nesse circuito e acontecer algum evento, né, que vai fazer a tensão sobre o capacitor se modificar, essa tensão ela nunca consegue sair de V0 e ir para qualquer outro valor diferente de forma instantânea, porque o capacitor ele sempre se opõe à variação de tensão. E a corrente no capacitor, o que acontece com ela? A corrente que flui por um capacitor, ela não está diretamente relacionada ao nível de tensão que está sobre ele, ao VC. Essa corrente, gente, ela está relacionada, na verdade, à taxa de variação de tensão com relação ao tempo. Então, por isso que eu escrevi aqui, que ela está relacionada à taxa de variação da tensão sobre o capacitor. Então, por definição, nós temos que a corrente, chamei aqui de IC, né? Corrente que flui por um determinado capacitor vai ser C dVC dt. Quem que é C? C é o valor de capacitância desse capacitor, que multiplica a derivada da tensão sobre o capacitor com relação ao tempo. Então, tá vendo aqui que a corrente, ela depende da derivada da tensão? Então, por isso que eu falei que ela depende da taxa de variação da tensão com relação ao tempo. Vamos continuar aqui a análise, então, do nosso circuito. Pelo que nós estamos observando, é claro que a corrente que flui pelo capacitor nesse circuito é a mesma corrente que flui pelo resistor. Os dois elementos aqui nós podemos pensar que eles estão em série, então tem a mesma corrente fluindo por eles. Então, a partir dessa observação, eu vou escrever que IC, ou seja, a corrente que flui pelo capacitor, é igual a IR, corrente que flui pelo resistor. E isso eu posso escrever que é igual à corrente I, né? Vou chamar essa corrente do circuito de I. Bom, quem que é a corrente que flui pelo capacitor? Nós acabamos de falar que, por definição, a corrente que flui por um capacitor é C dVC dt. Essa corrente vai ter que ser igual a IR. Quem que é a corrente que flui por um resistor, gente? Não é a tensão sobre o resistor dividido pela resistência dele? Então, eu posso escrever que isso tem que ser igual a VR sobre R. A partir dessa expressão, nós podemos aplicar agora a lei de Kirchhoff das malhas nesse circuito. Por quê? Porque eu vou querer escrever essa expressão aqui de uma maneira diferente. Tá vendo que essa expressão está dependendo do dVC e está dependendo também do VR? Então, eu vou tentar aplicar a lei de Kirchhoff das malhas para encontrar uma expressão para eu relacionar VC com VR. Então, eu posso pensar aqui em aplicar a lei de Kirchhoff das malhas nessa malha. Podemos pensar em rodar essa malha aqui no sentido horário ou anti-horário, tanto faz. Mas se eu rodar no sentido horário, veja bem, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui VC mais VR é igual a zero, não é isso? Então, eu escrevi aqui, ó, VC mais VR igual a zero.
Passando, então, o VC para o outro lado, a gente tem que o VR é igual a menos VC. Então, agora, eu vou voltar aqui nessa expressão de cima e no lugar de VR, eu vou colocar menos VC. Então, está aí, ó. C dVC dt é igual a menos VC sobre R. Vamos lá, continuar a análise da nossa expressão. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou pegar e passar para o primeiro membro da expressão o termo que está no segundo membro. Então, vou passar ele positivo para o primeiro membro. Então, nós temos C dVC dt mais VC sobre R igual a zero. Bom, agora eu vou dividir por C todos os membros da equação. Por que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo que nós estamos diante de uma equação diferencial? É uma equação que tem derivada, igual eu falei para vocês no começo da aula. Transitórios a gente tem que resolver usando equações diferenciais. Então, aqui, essa derivada que eu tenho, dVc dt, eu vou deixar ela com o termo que multiplica ela igual a 1. Eu tenho que sumir com esse C daqui. Então, para eu conseguir sumir com esse C que está multiplicando a derivada, eu vou dividir por C todos os membros da equação, tá? Por isso que eu fiz esse jogo matemático. Então, dividindo por C, agora eu tenho dVc dt mais VC sobre R vezes C igual a zero. Bom, agora, gente, isso nós temos, né, organizado uma equação diferencial de primeira ordem. Como que nós resolvemos essa equação diferencial de primeira ordem? Para poder resolver, nós vamos, mais uma vez, rearranjar os termos. O que eu vou fazer? Quem tem VC e dVc, né, quem tem termos relacionados à tensão sobre o capacitor, eu vou deixar no primeiro membro. Quem não tem, eu vou passar para o segundo membro. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu passei aqui para o segundo membro, né, o VC sobre RC. Agora, eu vou fazer o procedimento que eu disse para vocês, de deixar quem tem VC no primeiro membro e quem não tem vai para o segundo. Então, olha só, esse VC que estava aqui eu passei para o outro lado, ficou 1 sobre VC, dVC, e aí o resto, né, os outros termos vão ficar no segundo membro. Então, ó, menos 1 sobre RC, e o dt estava aqui dividindo, passei para o outro lado multiplicando, tá aqui. Então, agora, eu estou com a minha equação organizada para eu poder passar para a próxima etapa de resolução. Aqui está, então, a expressão que nós temos até o momento. Você pode estar se perguntando por que nós passamos quem tem VC de um lado e deixamos quem não tem VC de outro. Nós fizemos isso, gente, porque nós estamos querendo resolver essa equação diferencial justamente para encontrar VC. VC é a nossa incógnita, é quem a gente está procurando. Então, nosso objetivo, né, é chegar no fim dessa equação e encontrar uma expressão para calcular a tensão sobre o capacitor, VC, em função do tempo. Então, agora, o que nós fazemos, né, para poder resolver essa expressão que tem derivada, essa equação diferencial? Nós vamos usar a operação inversa da derivada, que no caso é a integral. Então, nós usamos o truque de integrar os dois lados da expressão. Então, olha só, integrando ambos os lados, o que nós vamos ter? Então, eu vou colocar um sinal de integral no primeiro membro e um sinal de integral no segundo membro. Observe que aqui no primeiro membro, eu estou integrando com relação a VC. E no segundo membro, eu estou integrando com relação a dt, certo? Bom, então, agora, nós vamos ter que resolver essas integrais. Qual que é a integral de 1 sobre VC com relação, né, a dVC? Bom, essa integral, nós sabemos que ela resulta ln de VC, mais uma constante, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei ln de VC, que é o resultado dessa integral, mais uma constante que eu chamei de
A, uma constante genérica. Bom, o outro membro aqui, nós temos que integrar menos 1 sobre RC com relação ao tempo. Qual que é o resultado dessa integral? Vai ser menos 1 sobre RC vezes o tempo, vezes t, e isso é o resultado da integral, e aí a gente sabe que tem que somar uma constante, certo? Nós somamos aqui uma outra constante que eu chamei genericamente de B. Pessoal, olhem que nós temos duas constantes, né? Nós temos a constante A de um lado e a B de outro lado. Bom, como nós estamos falando de constantes que nós não conhecemos o valor, o que eu posso fazer? Veja bem, veja se você concorda. Eu vou pegar a constante A, passar para o outro lado da equação, aí vai ficar B menos A. B menos A é uma expressão que está relacionando duas constantes. Então, eu posso chamar B menos A de uma outra constante que eu chamei aqui de C, certo? Só para facilitar mesmo a resolução, a gente não precisa ficar trabalhando com duas constantes, A e B. Eu vou chamar esse valor como um terceiro nome aí de C, para eu ter uma constante só. Bom, então, essa, até agora, é a expressão que nós temos para encontrar a tensão sobre o capacitor. A gente tem que Ln de Vc é igual a menos 1 sobre Rc vezes o tempo, mais uma constante. Essa expressão, ela ainda não está do jeito que a gente quer. O que eu vou fazer? Bom, o primeiro problema que eu tenho aí bem claro é com relação a essa constante. Que constante que é essa? Quem que é essa constante aí que surgiu do processo de integração? Bom, para a gente dar valor para essa constante, a gente vai pensar em aplicar essa expressão aí em algum ponto com alguma informação que a gente já conhece. Que informação que é essa? A gente já não sabe que no instante de tempo t igual a zero, a tensão inicial sobre o capacitor, Vc0, não é esse valor que a gente chamou genericamente de V0? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa expressão e vou substituir essa informação aqui nessa expressão. Então, quando o tempo t é zero, eu sei que o Vc vale V0. Então, veja, olha, eu escrevi que Ln de Vc0 no instante de tempo igual a zero vai ser menos 1 sobre Rc vezes o tempo, que no caso é zero, mais a constante C. Bom, gente, a partir daí, o que eu posso escrever? Eu não sei que Vc no instante de tempo zero, não é esse valor genérico aqui, que a gente chamou de V0? Então, ao invés de escrever Ln de Vc no tempo zero aqui, no lugar de Vc do tempo zero, eu jogo esse valor, que é a tensão inicial aqui do capacitor, V0. Aqui, quando eu multiplico por zero o menos 1 sobre Rc, isso dá zero. E aí só vai sobrar a constante C aqui. Então, eu acabei de descobrir que a constante C tem que ser igual ao Ln de V0, onde V0 é a tensão inicial sobre o capacitor. Então, esse procedimento aqui de jogar a informação de um ponto que eu já conheço, ele é útil quando a gente precisa descobrir, dar valor para a constante que surgiu aí no processo de integração. Então, eu sabia que no instante de tempo t igual a zero, a tensão vale isso daqui. Substituindo valores na expressão, eu consegui descobrir quem que é o valor de C. Então, aqui estão as informações que eu tenho até o momento, a expressão para VC e o valor da constante C que nós acabamos de achar. Qual que é o meu próximo passo? Bom, então eu vou pegar aqui no lugar de C, eu vou escrever Ln de V0 na expressão. Então, dessa forma, nós temos que a expressão para cálculo de VC ficou assim, Ln de VC é igual a menos 1 sobre Rc vezes o tempo, mais a constante C, que na verdade é Ln de V0. Agora, nós vamos usar uma propriedade aqui do Ln. Eu vou passar Ln de V0 para o primeiro membro da equação. Então, ficou Ln de Vc menos Ln de V0 é igual a menos 1 sobre Rc vezes o tempo. Usando mais aqui a propriedade de Ln, a gente sabe que Ln de Vc menos Ln de V0, nós podemos escrever como o Ln do quociente entre Vc e V0, não é isso?
Então, olha só, ln de VC sobre V0 é igual a menos 1 sobre RC vezes T. Nossa expressão melhorou com relação ao que nós tínhamos anteriormente. Porém, nós não podemos ainda ficar satisfeitos, porque o que eu quero obter é a expressão para calcular VC. Então, eu quero ter VC igual a alguma coisa. Por enquanto, eu só tenho ln de VC igual a alguma coisa. Então, eu estou querendo tirar o ln aqui dessa expressão. Para fazer isso, qual que é o artifício matemático que nós podemos usar? Nós podemos expressar ambos os lados da equação em termos de uma potência do número neperiano, ou número de Euler. Então, se eu elevar, né, esses dois termos aqui da equação, se eles se tornarem o expoente do meu E, eu consigo depois transformar essa equação e escrevê-la de uma maneira mais simpática. Então, veja, ó, o que eu vou fazer? Eu peguei esse termo aqui, virou expoente do E, igual a, peguei esse segundo termo e ele virou também o expoente de E, certo? Então, eu expressei os dois lados da equação em termos de uma potência de base E. E agora? Agora, eu posso usar as propriedades dos logaritmos e eu sei que E elevado a ln de VC sobre V0 vai dar simplesmente VC sobre V0. Então, deu aqui que VC sobre V0 é igual a E elevado a menos 1 sobre RC vezes o tempo. Aí está, então, a expressão que nós temos. Ela está quase pronta. Para poder deixar o VC isolado no primeiro membro, eu vou pegar o V0, que está dividindo, e vou passar ele para o outro lado, multiplicando, certo? Então, eu tenho que VC é igual a V0 vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T. É usual nós deixarmos essa expressão escrita dessa forma, ó, VC, entre parênteses eu coloco T. Isso serve para representar que nós estamos falando sobre tensão instantânea, né? Então, nós podemos, com essa expressão aqui, obter o valor da tensão sobre o capacitor para um determinado instante de tempo T. Bom, para vocês terem uma ideia, então, do comportamento dessa tensão sobre o capacitor, observem que ela é representada por meio de uma exponencial. Então, vou colocar o gráfico para ficar mais claro isso, ó. Nós estamos falando sobre resposta natural do circuito, vocês concordam? Porque nós não temos fonte. É a resposta natural do circuito a partir de uma energia inicial que estava aqui armazenada no capacitor. Então, inicialmente, a tensão sobre o capacitor vale V0, e aí nós vamos observar esse comportamento da tensão sobre o capacitor. Olha só, ela começou aqui com o valor inicial dela de V0, e aí ela vai diminuindo de forma exponencial até chegar no valor aqui de 0, certo? Então, esse gráfico aqui, gente, no eixo Y, nós temos a tensão sobre o capacitor, VC, e no eixo X nós temos o tempo, né? Então, nós temos a tensão em função do tempo. Essa expressão aqui, que nós acabamos de achar para a tensão sobre o capacitor, ela é representada por meio dessa curva exponencial que vocês estão vendo. Então, por isso que eu disse alguns instantes anteriores que o capacitor ele se opõe à variação de tensão. A tensão, que inicialmente era V0, não vai chegar aqui no valor zero de forma instantânea. Essa tensão ela vai decaindo na forma dessa exponencial até chegar em zero depois de um determinado intervalo de tempo. Bom, e você pode estar se perguntando quanto tempo que essa tensão demora para sair do valor inicial dela, V0, e chegar em zero. Isso depende, gente, da constante de tempo do circuito RC. A constante de tempo, ela representa, então, a rapidez com a qual a tensão sobre o capacitor decresce.
A constante de tempo, quando nós estamos trabalhando com o circuito RC, ela vale R vezes C. Então, nós usamos a letrinha grega tal para representar a constante de tempo e ela vai ser igual à multiplicação da resistência vezes a capacitância, R vezes C. Graficamente, a constante de tempo pode ser obtida a partir da derivada de VC em t igual a zero. Então, eu vou colocar o gráfico aqui do lado para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com a observação gráfica da constante de tempo. Então, veja, ó, nós temos aqui no eixo X o tempo e no eixo Y eu coloquei VC sobre V0, ou seja, o valor da tensão sobre o capacitor dividido pelo valor inicial dessa tensão. Então, olha aqui que essa relação começa sendo 1, porque no início VC é igual a V0, né? E aí vai caindo, 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 até chegar em zero, quando VC cai para zero. Bom, então, graficamente, a constante de tempo ela pode ser obtida a partir da derivada de VC em t igual a zero. Então, aqui, ó, em t igual a zero, VC está aqui. Ele é igual a V0. Se nós pensarmos em fazer a derivada desse instante, né, a tangente em t igual a zero, nós poderíamos, então, traçar essa reta aqui, que eu estou destacando, e aí nós iríamos chegar aqui no tempo tal. Esse tempo aqui, gente, que representa a derivada de VC em t igual a zero, é justamente a constante de tempo do circuito. Então, essa constante de tempo tal, que eu falei aqui que é R vezes C, ela representa o tempo que seria necessário para a tensão aqui sair do valor inicial dela e chegar em zero, se a taxa de decaimento fosse constante. Se fosse, né, esse comportamento do capacitor, se ele fosse com taxa de decaimento constante por essa tangente aqui que nós traçamos por meio da reta. Só que, na verdade, isso não acontece. Só estou mostrando para vocês graficamente qual que é o significado do tal, né? Na verdade, o capacitor tem a tensão dele representada por meio da exponencial, conforme a gente falou anteriormente. Bom, então, se nós quisermos, né, em laboratório, levantar a curva do capacitor para poder descobrir o valor do tal, da constante de tempo, nós podemos usar esse procedimento aqui de encontrar a derivada, né, dessa curva aqui, em t igual a zero, para poder chegar no valor de tal. Bom, tal, gente, representa o tempo que essa tensão gasta para sair aqui de 1, né, dessa relação, sair aqui de 1, que era o início, e chegar em 37%. Então, com o tempo igual a uma constante de tempo, quando passou um tempo igual a um tal, nós temos que a tensão que resta sobre o capacitor é apenas 37% da tensão inicial que ele tinha. E quantas constantes de tempo são necessárias para que o capacitor se descarregue totalmente? Olhando aqui, ó, nós podemos dizer, é comum nós afirmarmos que o capacitor precisa de aproximadamente um tempo de 5 tal para poder se descarregar totalmente. Para vocês terem uma ideia melhor em termos quantitativos sobre o que significa o tal, eu vou apresentar aqui para vocês os valores, então, de VC sobre V0, né, representando então essa porcentagem aqui, para diferentes valores de tal. Então, o que acontece? Quando passa o tempo igual a um tal, uma constante de tempo, nós temos, né, a porcentagem de tensão que resta sobre o capacitor é 37%, eu disse para vocês, né, aproximadamente 36,79% do valor inicial. Quando passa um tempo de 2 tal, a gente só tem 13,53% de tensão sobre o capacitor. Tempo de 3 tal, 4,98%. Tempo de 4 tal, 1,83% apenas de tensão sobre o capacitor.
e passando um tempo igual a 5 tal, a gente tem apenas 0,67% da tensão inicial sobre o capacitor. Por isso que a gente fala que com o tempo aqui de 5 tal, o capacitor está praticamente totalmente descarregado. Agora eu vou mostrar para vocês, por meio gráfico, qual que é a influência, então, de um circuito RC ter valor maior ou menor de constante de tempo. Lembrando que para eu aumentar a constante de tempo, eu posso ou aumentar o valor de R ou aumentar o valor de C, né? Então, olhando aqui, ó, nós temos aqui a relação de VC sobre V0, iniciando em 1, e aí vai decaindo até chegar no valor de tensão zero. Notem que esse processo de decaimento, ele é mais rápido quando nós temos uma constante de tempo menor. Quanto maior for a constante de tempo, mais demorado é esse processo de decaimento da tensão sobre o capacitor. Então, olha só, aqui nós temos a primeira curva aqui, a mais rápida do desenho, nós temos tal igual a meio segundo, a curva intermediária aqui representa o tal de 1 segundo, e essa curva de cima, que representa a taxa de decaimento mais lenta, tem um tal de 2 segundos. Voltando então aqui na expressão que nós obtivemos para o cálculo do VC, vocês estão observando que nessa expressão aparece o tal? Olha aqui, a gente tem a multiplicação de R vezes C aqui. Então, uma outra maneira possível de escrever essa expressão aqui é substituindo RC por tal. Então, eu posso escrever, ó, que a tensão sobre o capacitor vai ser V0 vezes E elevado a menos T sobre tal. É outra maneira possível. Não se esqueçam que V0 aqui está representando a tensão inicial sobre o capacitor. Bom, agora vamos escrever a expressão para cálculo da tensão sobre o resistor, VR. Quando no começo da aula nós aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões aqui nessa malha, nós dissemos que nessa malha VR é igual a menos o VC. Então, se eu já tenho a expressão para cálculo de VC, basta eu colocar o sinal negativo, que isso vira a expressão de VR. Então, VR vai ser menos V0 vezes E elevado a menos T sobre tal. Então, se nós pensarmos em colocar essas duas expressões de VC e VR em um gráfico, fica interessante da gente notar o comportamento dessas tensões. Então, olha só, no caso do capacitor, no início nós tínhamos a tensão V0 e aí essa tensão ela foi decaindo aqui até chegar em zero. Um comportamento semelhante acontece com o resistor, só que no início o resistor tinha tensão de menos V0 sobre ele e aí essa tensão foi ficando cada vez mais próxima de zero até que ela atinge zero também no mesmo momento que o VC atinge zero. Agora, eu quero pensar com vocês na obtenção da expressão para a corrente que está fluindo por esse circuito. Então, eu deixei aqui em cima a expressão que nós já trabalhamos para VC e para VR, e agora vamos pensar na expressão da corrente I. O que acontece, gente? A corrente que flui por um capacitor, nós já conversamos que ela é C vezes a derivada da tensão com relação ao tempo, C dVc dt. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada. Então, a corrente vai ser C vezes a derivada com relação ao tempo da expressão de Vc. Bom, fazendo essa derivada, o que nós vamos obter? Olha só, ficou C aqui vezes. Derivada dessa expressão vai ser V0 vezes a derivada de E elevado a menos T sobre tal é E elevado a menos T sobre tal vezes menos 1 sobre tal, certo? Aplicando aí a regra da cadeia para poder fazer a derivação. Então, agora eu vou arrumar essa expressão e aí eu obtenho o que vocês estão vendo aqui. Olha só, no lugar de tal, eu escrevi R vezes C,
Por que que eu voltei a escrever R vezes C aqui? Para eu poder cortar os dois C aqui, em cima e embaixo. Então, cortando o C, o que que eu tenho? Ó, ficou menos V0 sobre R vezes Z elevado a menos T sobre tal. Essa é a expressão, então, para cálculo da corrente que está fluindo aqui por esse circuito. Se você não quiser pensar em termos do capacitor, fazendo essa derivada, seria possível também pensar em termos do resistor. O que a gente sabe? A corrente que está fluindo aqui pelo resistor não é a mesma que está passando pelo capacitor? Então, olha só, quem que é a corrente que está passando pelo resistor? Não vai ser a tensão sobre o resistor dividido pelo valor de resistência dele? Então, basta eu pegar aqui a expressão de VR, que está aqui, e dividir ela por R para poder obter a corrente. Então, olha só, ficou a expressão aqui de VR dividido por R. Então, quem que é a corrente? Menos V0 sobre R vezes Z elevado a menos T sobre tal. Observem que é exatamente a mesma expressão que nós obtemos para cálculo da corrente anteriormente. Então, tanto faz eu pensar em termos da análise da corrente no capacitor ou da análise da corrente no resistor, que nós vamos chegar na mesma expressão nesse caso desse circuito, né? Uma vez que é a mesma corrente que flui por esses dois elementos. Você pode estar pensando agora por que que a expressão da corrente que nós obtivemos tem o sinal negativo. Bom, dá para a gente entender isso em termos físicos? Dá. Vamos olhar aqui esse circuito, né? Nós falamos que aqui a parte de cima, né? Essa plaquinha de cima está com carga positiva e embaixo está com carga negativa. O que isso significa, gente? Quando o capacitor começar a descarregar, o que vai acontecer com o fluxo de elétrons? Nós temos excesso de elétrons aqui na placa de baixo e falta de elétrons aqui na placa de cima. Então, é evidente que os elétrons eles vão seguir esse caminho aqui, ó, vão sair da placa de baixo e vão ser atraídos aqui com direção à placa de cima, não é isso? Então, o movimento de elétrons seria esse aí que eu representei nas flechinhas em azul. Então, notem que a corrente que nós representamos aqui no circuito está com o mesmo sentido do movimento verdadeiro dos elétrons. Mas nós sabemos que fisicamente, nos circuitos que nós resolvemos, sempre a corrente positiva é tomada como sendo a corrente no sentido oposto ao movimento verdadeiro dos elétrons. Então, a corrente positiva que nós encontraríamos nesse circuito seria essa corrente aqui, ó, com sentido oposto ao movimento verdadeiro dos elétrons. Mas, como nós arbitramos aqui desde o começo do exercício a corrente com o mesmo sentido de movimento do elétron, por isso que ela resultou aqui na nossa análise com sinal negativo, tá? Então, só chamando a atenção de vocês para esse aspecto. Bom, agora eu gostaria de falar com vocês a respeito da potência dissipada pelo resistor. O que é potência dissipada por um resistor? Nós sabemos que podemos obter essa potência por meio da multiplicação da tensão sobre o resistor vezes a corrente que está fluindo por ele. Então, se eu estou falando em termos de grandezas instantâneas, quem que vai ser a potência PR, a potência dissipada pelo resistor em função do tempo? Vai ser a expressão da tensão instantânea sobre o resistor vezes a corrente instantânea que flui também pelo resistor. Então, eu vou multiplicar essas duas expressões que nós já temos aí, ó. Aqui está a expressão da tensão sobre o resistor vezes a corrente que flui pelo resistor. Então, fazendo a multiplicação dessas duas expressões, eu vou ter aqui, ó, V ao quadrado dividido por R. E aí, nós podemos enxergar que podemos aplicar uma expressãozinha de multiplicação de potência da mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, é por isso que aqui ficou E que elevado a menos 2t sobre tal, porque eu somei aqui os dois expoentes. Então, essa expressão é a expressão que fornece para a gente a potência instantânea dissipada
pelo resistor. E se nós quisermos calcular a energia consumida por esse resistor durante um determinado intervalo de tempo? Energia consumida nada mais é do que a integral da potência dissipada no tempo. Então, eu posso fazer esse cálculo aqui, ó. A energia consumida pelo resistor vai ser a integral da potência dissipada por ele com relação ao tempo, do instante de tempo zero até o tempo até o qual eu quero descobrir qual foi a energia consumida por ele. Uma coisa interessante dessa expressão aqui, gente, é que se a gente colocar o tempo do zero até o 5 tal, que é o tempo aproximadamente total que o capacitor leva para descarregar, vocês vão ver que essa potência aqui, essa energia, na verdade, consumida pelo resistor, vai ser igual ao valor de energia inicial que estava sendo armazenado pelo capacitor. E isso é claro, né? Isso tem que acontecer mesmo para ver o balanço de energia. A energia total consumida pelo resistor no final do processo é igual à energia inicial que o capacitor tinha armazenado com ele, conforme a gente já esperava. Agora, nós passaremos para a análise de circuitos RC que têm fonte externa. Então, vejam que nesse desenho aí, nós temos agora um circuito que tem uma fonte de tensão, que eu chamei aqui de VF, tensão da fonte. Nós temos em série um resistor e em série nós temos um capacitor. E nesse circuito nós temos uma chavinha e essa chavinha ela está inicialmente aberta e ela vai fechar no instante de tempo t igual a 0 segundo. Bom, para começar, gente, nós vamos considerar que esse capacitor, ele estava inicialmente carregado. Então, por algum outro evento, algum outro circuito, alguma outra circunstância, esse capacitor, ele já tinha sido carregado e antes dessa chave aqui fechar, nós temos carga, nós temos tensão inicial aqui sobre o capacitor. Essa tensão inicial, mais uma vez, eu vou chamar ela de V0. Então, consideramos que, inicialmente, antes de a chave fechar, o capacitor encontra-se carregado com essa tensão. Então, olha aqui, o que eu fiz? Eu falei que a tensão do capacitor no instante de tempo 0 menos é igual a V0. Essa é uma notação bastante comum quando nós estudamos transitórios. O que é, gente, o instante de tempo 0 menos? Eu não estou falando que essa chave ela vai fechar no instante de tempo t igual a 0. Então, o instante de tempo t igual a 0 menos é o instante de tempo imediatamente anterior ao fechamento da chave. Então, imediatamente antes dessa chave fechar, nós temos a tensão aqui V0 sobre o capacitor. Bom, a partir daí, eu vou colocar no circuito as outras grandezas. Então, olha só, eu vou deixar aqui VC com a flechinha aqui virada para cima, para concordar aqui com o sentido de V0, né? Então, o VC está para cima. E a corrente, mais uma vez, seguindo a mesma convenção que nós seguimos anteriormente, eu vou colocar ela aqui com o sentido oposto ao sentido da tensão do capacitor, tá? Então, aí tá a minha corrente I. Então, coloquei as flechinhas aí representando o fluxo de corrente nessa malha. Agora, essa corrente está representada aí no sentido horário. Se nós temos corrente passando aqui pelo resistor, é claro que vai surgir uma queda de tensão com sentido oposto ao da corrente. Então, aí nós temos a flechinha de VR. Bom, gente, o capacitor, nós já comentamos anteriormente que ele é um componente que se opõe à variação de tensão. Então, a tensão entre os terminais do capacitor, ela não pode, de forma alguma, mudar de forma instantânea, de forma brusca. Então, o que vai acontecer? Como eu sei que a tensão entre os terminais do capacitor no instante 0 menos vale V0, com certeza, gente, a tensão entre os terminais do capacitor no instante 0 mais, ela vai ser igual à tensão no instante 0 menos, que no caso é V0,
certo? Então, se habituem com essa nomenclatura. O que eu estou querendo dizer com zero mais? Eu estou querendo falar sobre a tensão sobre o capacitor imediatamente após o fechamento da chave. E quem que é o VC0-? É a tensão sobre o capacitor no instante imediatamente antes do fechamento da chave. Vamos agora continuar a nossa análise. Nesse circuito, mais uma vez, nós observamos que existe apenas uma corrente, a mesma corrente que está fluindo pelo capacitor e pelo resistor. Então, nós podemos escrever que IC é igual a IR, que é igual à corrente I que eu chamei aí, que é a mesma corrente, né? Bom, quem que é a corrente que passa pelo capacitor? Nós já conversamos que a corrente IC, ela é dada pela multiplicação de C pela derivada da tensão VC com relação ao tempo. Isso tem que ser igual à corrente que flui pelo resistor. E qual que é a corrente que flui pelo resistor? É VR dividido por R. Então, eu vou escrever isso, ó. Então, nós temos que essas duas correntes têm que ser iguais, uma vez que nós temos uma malha fechada, né, com todos os elementos em série. Bom, agora eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para poder escrever VR em função de VC, igual nós fizemos na análise anterior do circuito que não tinha fonte. Então, vamos lá, ó. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, o que nós vamos ter? Eu vou rodar aqui a malha no sentido horário. Então, ó, vai ficar VF menos VR menos VC igual a zero, certo? Então, tá aqui. Bom, eu vou isolar o VR nessa expressão, então vai ficar menos VR é igual a menos VF mais VC. Vou multiplicar por menos 1, ambos os lados da equação, para isolar o VR positivo. Então, nós temos que VR vai ser VF menos o VC. E agora? Agora que eu isolei o VR aqui, eu vou voltar nessa expressão aqui de cima e no lugar de VR, eu vou escrever VF menos VC, certo? Então, nós temos aqui, ó, C dVC dt vai ser VF menos VC sobre R. Bom, então aqui está a nossa expressão. Mais uma vez, nós temos uma equação que envolve derivadas, né? Uma equação diferencial para poder resolver. Então, gente, nós vamos seguir aqueles mesmos passos que fizemos anteriormente. Então, eu vou dividir agora ambos os lados da equação por C. E aí, nós vamos chegar que dVC sobre dt vai ser VF menos VC sobre RC. Outra modificação aqui matemática que eu vou fazer é expressar aqui esse numerador de maneira que o VC fique positivo. Então, eu vou simplesmente adicionar um sinal negativo aqui, e aí eu vou ter que menos VC menos VF dividido por RC, certo? Matematicamente, eu não mudei nada dessa equação para essa, a única diferença é que eu fiz a opção aqui por deixar o VC positivo. Como nós queremos encontrar VC, nós vamos colocar de um lado da expressão todos os termos que têm VC e de outro lado da expressão, os termos que não têm o VC. Então, como que vai ficar? Olha só, rearranjando os termos. Aqui, no primeiro membro, eu tenho dVC dividido por VC menos VF, e isso vai ser igual a menos 1 sobre RC dt. Certo? Então, agora, nós estamos prontos para aplicar a integração em ambos os lados da equação. Então, integrando ambos os lados, nós vamos ter essas duas integrais para poder resolver. A integral do primeiro membro, ela está relacionada a dVC, e a integral do segundo membro é em dt. Vamos, então, resolver essas integrais. Bom, aqui no primeiro membro, nós temos a integral de 1 sobre VC menos VF
DVC. Lembrando que o VF aqui, gente, ele é um número, né? Ele representa aqui a tensão da fonte, certo? Então, fazendo essa integral, nós temos como resultado o ln de VC menos VF, mais uma constante, que eu chamei aqui de A. Agora, aqui do outro lado, nós temos que fazer a integral de menos 1 sobre RC com relação ao tempo. Então, essa integral, ela resulta menos 1 sobre RC vezes o tempo, mais uma segunda constante aqui, B. Bom, mais uma vez, gente, eu não vou trabalhar com essas duas constantes de forma separada. Como nós temos duas constantes, você pode imaginar que jogou aqui o valor de A para esse lado, e aí a gente tem que passando para cá, vai ficar B menos A me dá o resultado de uma outra constante que eu chamei de C, certo? Então, aqui nós temos a expressão que nós obtivemos a partir da resolução da equação diferencial. Para poder encontrar o valor da constante C, que nós não conhecemos, nós temos que aplicar a informação de algum ponto que a gente já sabe a respeito dessa tensão do capacitor. Qual ponto que é esse? Nós já falamos, né? Nós começamos a análise dizendo que a tensão no instante de tempo zero, né? Zero mais, ela vale V0. Então, quando T é zero, a tensão sobre o capacitor é a tensão inicial aqui, V0. Então, vou substituir essa informação aqui nessa expressão, para quando T vale zero. Então, aqui está, ó. Eu tenho que ln, no lugar aqui de VC, eu já coloquei o V0, porque eu sei que no instante de tempo t igual a zero, ele vale V0, certo? Então, ficou ln de V0 menos o VF. Aqui vai ficar menos 1 sobre RC vezes o tempo que é zero, então dá zero, mais o C, tá aqui. Então, dessa forma, nós chegamos aí no valor de C. Então, aqui está a expressão que nós obtivemos a partir das integrações, e aqui está o valor da constante C que nós acabamos de achar. O que eu vou fazer agora? Aqui na expressão, no lugar de C, eu vou escrever isso daqui, ln de V0 menos o VF. Então, fazendo isso, nós temos essa expressão. Esse ln aqui que está no segundo membro, eu vou passar ele com o sinal negativo para o primeiro membro. Agora, nós vamos aplicar a regrinha de ln, porque eu sei que ln de VC menos VF menos o ln de V0 menos VF pode ser escrito a partir do ln de um quociente, certo? Então, fica assim, ó, ln de VC menos VF dividido por V0 menos VF igual a menos 1 sobre RC vezes o tempo. Agora, gente, o que nós podemos fazer? Nós queremos obter a expressão para o VC, que é a tensão sobre o capacitor. Aqui, nós temos até o VC aqui, só que ele está em função aqui de um ln. Então, como que a gente faz para tirar esse ln da expressão? Seguindo a mesma estratégia que nós fizemos na análise anterior. Eu vou agora escrever ambos os lados da equação em termos de uma potência de base E, que é o número neperiano, ou o número de Euler. Então, eu vou escrever E elevado a esse número, no primeiro membro, é igual a E elevado a esse número aqui, no segundo membro, certo? Então, aqui está a nossa expressão escrita em termos de potência de base E em ambos os lados dela. Por que essa estratégia é interessante? Porque agora, usando as propriedades matemáticas aqui do logaritmo, nós podemos concluir que essa expressão aqui do primeiro membro, ela é igual a VC menos VF dividido por V0 menos o VF. E vai ser igual a E elevado a menos 1 sobre RC vezes o tempo. Bom, agora eu quero isolar o VC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse denominador aqui e passar para o outro lado multiplicando. Então, tá aí. E como eu quero deixar o VC sozinho no primeiro membro, agora eu vou pegar esse menos VF e passar aqui para o segundo membro mais VF. Então, essa é a expressão que nós acabamos de obter
para o cálculo da tensão entre os terminais do capacitor nesse circuito aqui que tem fonte. Então, veja, ó, VC, tensão sobre o capacitor, em função do tempo, vai ser VF. Quem que é VF? VF é a tensão aqui da fonte, né? O VF. Mais V0 menos VF vezes E elevado a menos T sobre tal. Bom, gente, vamos avaliar quais são as partes que constituem essa expressão. O VF, ele representa para nós a resposta forçada, enquanto essa outra parte aqui da expressão representa para nós a resposta natural. Lembra que a resposta forçada, ela é a resposta que existe no circuito devido à presença da força externa, que no caso é devido à presença da fonte aqui. E a resposta natural é a resposta que existe no circuito devido a fatores naturais, né? Aquela energia que já estava armazenada anteriormente no capacitor. Uma outra maneira da gente entender isso também é pensar que VF ele está relacionado à resposta em regime estacionário ou regime permanente. E essa outra parte está relacionada à resposta transiente. Porque, pensa, a partir que o tempo vai passando, por um tempo bem grande aqui que você imaginar, essa exponencial aqui, ela já decaiu para zero. Então, no tempo, né, de regime permanente, nós podemos pensar que essa parte aqui da resposta, ela tende a zero, né? Então, a resposta transiente, ela tende a acabar, e aí o que vai sobrar é o VF, que é a parte da resposta forçada aqui de regime permanente. Com base nessa expressão, que é a expressão que nós obtivemos para a tensão sobre o capacitor aí, a resposta completa do circuito, né, envolvendo a resposta transiente mais a resposta de estado estacionário, nós podemos expandir a análise dela de maneira a deixá-la mais genérica. Então, a resposta completa de um circuito RC, ela pode ser dada a partir dessa expressão que vocês estão vendo aqui. Então, o que nós temos? Ó, a tensão entre os terminais de um capacitor, num instante de tempo t, vai ser VC infinito mais VC de T0 menos VC do infinito vezes E elevado a menos T menos T0 sobre tal. Vamos entender melhor o que significa cada um dos termos dessa expressão. Então, olha só, nós temos que saber, sem dúvidas, né, o que é o VC de T, o que é o VC do infinito, o que é esse T0, o que é o VC de T0 e o que é o tal. Bom, quem que é o VC de T? Gente, é a tensão no capacitor no instante T que nós temos interesse, no instante T qualquer que nós estamos querendo descobrir. Então, essa primeira parte aqui da expressão, né, o primeiro membro, indica que ela serve para calcular a tensão sobre um capacitor no instante de tempo T de interesse. Quem que é o VC infinito? O VC infinito, gente, vai ser a tensão que o capacitor vai atingir em regime estacionário ou regime permanente. Então, você vai ter que descobrir o VC do infinito pensando no seguinte: quando o transitório acabar, o que vai acontecer nesse circuito? Qual que vai ser a tensão que vai estar sobre o capacitor no tempo bem longo, infinito, quando o transitório acabar? Então, isso que representa o VC do infinito. Quem que é o T0? O T0 que aparece aqui, ele é um instante em que a chave muda de posição. Então, nesse circuito aqui, ó, a gente tinha falado que a chave fecha no instante de tempo t igual a zero. Por isso que, naquele caso, o nosso T0 era 0 segundos. Então, T0 é o instante em que aconteceu a mudança no circuito, no instante em que a chave abriu ou fechou. Enfim, o instante que o transitório vai começar. E quem que é o VC de T0?
O VC de T0 é justamente a tensão entre os terminais do capacitor no instante T0. Então, quando essa chave aqui fechou, qual que era o valor inicial aqui da tensão sobre o capacitor no início do processo do transitório? Isso é o VC de T0. E o tal, que aparece aqui na expressão também, é a constante de tempo do circuito que nós já comentamos anteriormente. Então, a partir de agora, nós vamos fazer alguns exemplos e para poder resolver esses circuitos que envolvem transitório de RC, nós vamos aplicar essa expressão e para poder aplicar com sucesso essa expressão, nós temos que calcular todas essas informações aqui no circuito antes de descobrir propriamente a resposta aqui da tensão sobre o capacitor. Vamos agora, então, passar para a parte de resolução de exercícios. O exercício número 1, eu vou resolver aqui com vocês agora, nesse vídeo. E para o vídeo não ficar muito longo, o segundo exercício eu vou fazer separado. Então, depois que você estudar e assistir o exercício número 1, assista também ao vídeo de resolução do exercício 2, que eu estou deixando aqui no card para vocês poderem acessar. O exercício número 1 diz o seguinte: no circuito a seguir, determine I', VC, VR1 e VR2 para o tempo todo. Observem, então, que o circuito ele tem uma fonte de tensão de 12 volts e tem uma fonte de corrente de 2 amperes. Acontece que o circuito tem uma chavinha e essa chave ela está inicialmente aberta e ela vai se fechar no instante de tempo chamado aqui de t igual a 0 segundos. Quando ele pede para a gente calcular essa corrente I' e essas tensões aqui para todo o tempo, gente, significa que a resposta do exercício vai ter que fornecer esses valores de corrente e tensões para antes do tempo t igual a 0 e para depois do tempo t igual a 0. Quer saber como que era a situação dessas grandezas antes da chave se fechar e após o chaveamento? Bom, para resolver esse exercício, nós vamos usar a expressão que eu acabei de mostrar para vocês, que é a resposta universal para circuitos de primeira ordem RC. Só que para poder aplicar, usar essa expressão, nós precisamos, então, descobrir todas essas grandezas que envolvem essa expressão, conforme nós acabamos de comentar na tela anterior. Então, eu vou dividir a resolução desse exercício com vocês em etapas, em 4 etapas principais. A etapa número 1, ela envolve a análise do circuito antes de o chaveamento acontecer. A etapa número 2, ela se refere à análise do circuito imediatamente após o chaveamento acontecer. A etapa número 3 se refere à análise do circuito após o chaveamento, mas muito tempo depois que o chaveamento aconteceu, quando o circuito já está em estado estacionário ou regime permanente. E, finalmente, a etapa 4 está ligada à obtenção da resposta completa do circuito. Então, é só na etapa 4 que nós vamos usar propriamente essa expressão aqui. As etapas anteriores, elas se referem à análise do circuito para poder encontrar essas grandezas. Quem que é o VC de infinito, quem que é o VC de T0, quem que é o tal e etc. Vamos, então, começar pela etapa número 1. Nós vamos agora analisar o circuito antes do chaveamento acontecer. Então, vamos ver qual que era a situação desse circuito no instante de tempo t igual a 0 menos, né? Imediatamente antes da chave fechar. Então, aqui está o circuito, né? Na forma que foi apresentado para a gente aí no exercício. Esse é o circuito original. Eu vou redesenhar ele aqui agora para retratar o que está acontecendo de forma específica nesse instante 0 menos.
Bom, gente, esse ramo aqui, ó, que tem a chave, eu nem preciso desenhar. Por quê? Porque como a chave estava aberta ainda, eu sei que nenhuma corrente flui por aqui, né? O ramo está aberto e linha vale zero. Então, eu vou desenhar esse circuito aqui sem a chave, certo? Outra coisa que eu fiz aqui, vocês estão vendo que no lugar do capacitor, eu deixei aqui o circuito aberto? Nós vamos fazer isso quando nós estamos tratando de um determinado momento do circuito que ele está em regime permanente. Não tinha começado o transitório ainda, ele estava no regime permanente antes do chaveamento acontecer. O que ocorre? O capacitor, gente, quando nós estamos falando de grandezas aí, tensões contínuas, quando ele está em regime permanente, ou ele está totalmente carregado ou totalmente descarregado. Nessas situações, não flui corrente pelo capacitor. Não existe corrente fluindo por ele. Só existe corrente fluindo pelo capacitor durante o transitório, enquanto ele está ou carregando ou descarregando. Só que no regime permanente, quando ele está totalmente carregado ou totalmente descarregado, não existe corrente fluindo por um capacitor. Como não existe corrente fluindo por ele, nós podemos representar ele nessa situação como um circuito aberto. É por isso que, nessa situação aqui, antes do transitório começar, eu representei o capacitor como sendo um circuito aberto. Então, vai ter corrente fluindo pelo capacitor? Não, não vai ter. Vai ter tensão entre os terminais do capacitor? Pode ser que tenha. Vamos analisar agora. Então, eu vou chamar aqui, ó, a tensão entre os terminais do capacitor de VC. O que eu observo aqui, gente? Como eu tenho aqui essa malha da esquerda aberta, o que vai acontecer? Essa fonte de corrente aqui, ela está fornecendo 2 amperes. Quando 2 amperes chega aqui, ele poderia, né, a princípio, fluir para cá, ou poderia descer por aqui, pelo resistor de 4 ohm. O que vai acontecer? Como essa malha aqui está aberta, nenhuma corrente vai vir para cá. Então, toda a corrente da fonte de 2 amperes vai descer aqui pelo resistor R2. Essa corrente da fonte, ela vai ficar confinada aqui nessa malhazinha da direita, certo? Então, eu coloquei aí a representação das tensões sobre os resistores e agora eu tô colocando a setinha da corrente. Conforme a gente disse, a corrente está aí nessa malha da direita. O que acontece, gente? Aqui, como eu tenho 2 amperes fluindo aqui pelo resistor de 4 ohm, 4 vezes 2 dá 8. Então, o VR2, nesse caso, vai valer 8 volts. E o VR1 nesse circuito? Vocês concordam que como não tem corrente aqui, uma vez que essa malha está aberta, se não tem corrente aqui, não tem tensão, né? Então, o VR1 é 0 volt. Então, ó, coloquei aí, ó, o VR2 vale 8 e o VR1 vale 0 volt. Bom, agora, o que eu quero saber? Eu quero saber o valor da tensão entre os terminais do capacitor no momento 0-, imediatamente antes do chaveamento acontecer. Como que eu descubro o valor dessa tensão VC aqui? Eu vou pegar e vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha da esquerda. Olha só, eu vou rodar a malha. Então, aí, eu coloquei a flechinha verde, no sentido que eu vou rodar a malha, e aí eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Como que vai ficar? Vai ficar 12 menos VC menos VR2 menos VR1 igual a 0, certo? Então, tá aí, 12 menos o VC menos o VR2, que vale 8, menos o VR1, que vale 0, isso tem que fechar 0. Então, a partir dessa expressãozinha, eu chego que a tensão VC vale 4 volts. O que isso significa? Significa que dessa análise eu acabei de concluir que a tensão sobre o capacitor imediatamente antes do chaveamento acontecer vale 4 volts. Bom, agora que nós já descobrimos
que o VC de 0 menos vale 4 volts, nós podemos passar para a etapa 2. O que diz a etapa 2? Na etapa 2, nós precisamos fazer a análise do circuito para o instante de tempo imediatamente após o chaveamento. Qual instante de tempo que é esse? Esse instante de tempo é o t igual a 0 mais. Aqui está, então, a representação do circuito original. E agora, eu vou particularizar esse circuito para esse instante de tempo aqui, imediatamente após a chave se fechar. Então, olha só, o que vai acontecer nesse instante de tempo? Aqui, nós vamos ter, então, um curto, né? Observem que o resistor R2, ele ficou curto-circuitado depois que nós fechamos a chave. E agora, como nós estamos no início do transitório, eu deixei o capacitor aqui representado com o próprio símbolo dele. Por quê? Porque agora sim tem corrente fluindo aqui pelo capacitor, porque ele está no processo de transitório. Então, ele não é um circuito aberto nesse momento. Bom, o que vai acontecer, gente, nesse caso? Como o capacitor ele é um componente que se opõe à variação de tensão, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, nesse caso, a minha tensão sobre o capacitor no instante 0 mais, ela tem que ser igual à tensão que estava sobre o capacitor no instante 0 menos, né? A tensão VC aqui, ela não pode mudar de forma brusca instantaneamente. Então, VC 0 mais é igual a VC 0 menos, que é igual a 4 volts, conforme a gente já tinha calculado. Ainda na análise 2, uma outra coisa que nós precisamos descobrir é a constante de tempo do circuito tal. Então, agora eu coloquei aí a figura do circuito um pouco mais limpa, sem as flechinhas de tensões e correntes. Por quê? Porque nós precisamos de encontrar a constante de tempo. E a constante de tempo tal, nós sabemos que é R vezes C. Nós temos aí o valor de C, que é 2 farad. Agora, com relação ao valor de R, nós temos um circuito que tem 2 resistores. Então, o que fazer com essas resistências? Para poder fazer essa análise, gente, o procedimento que nós podemos usar é encontrar qual que é a resistência de Thevenin vista pelos terminais do capacitor. Então, se nós fôssemos imaginar que aqui nós temos, né, os 2 terminais do capacitor e nós queremos encontrar qual que é a resistência equivalente de Thevenin vista por esses 2 pontos, o que nós deveríamos fazer? Primeiramente, nós tiramos as fontes do circuito, não é isso? Então, eu ia pegar aqui, fazer um curto no lugar da fonte de tensão e abrir aqui o ramo que tem a fonte de corrente. Então, é justamente isso que eu vou fazer aqui do lado, ó. Então, eu vou desenhar mais uma vez o circuito. Aqui, curto-circuitei a fonte de tensão e aqui eu tenho o ramo onde estava a fonte de corrente aberto. E agora? Agora, nós seguimos aqueles mesmos procedimentos do teorema de Thevenin, que nós já conhecemos, para calcular essa resistência vista aqui por esses 2 pontos. Bom, observando aqui nesse caso, nesse circuito, é claro que cada configuração vai ter uma análise diferente. Mas nesse caso aqui, nós podemos enxergar que o resistor R2, ele está curto-circuitado, né? Então, ele está em paralelo com um fio de resistência zero. Então, é como se ele não existisse, né, no circuito, ele está curto-circuitado. Então, eu vou desenhar mais uma vez essa configuração aqui e quando eu faço, né, se você pensar em fazer um paralelo entre resistência zero e a resistência de 4 ohm, o resultado vai ser zero. Então, aqui só sobrou o curto e nós temos aqui o resultado da resistência equivalente vista aqui pelos terminais do capacitor, que eu chamei de R, e no caso esse R vai ser o próprio R1, que é 3 ohm. Agora, então, o que eu posso fazer? No lugar de R aqui na expressão, eu vou colocar 3. No lugar de C, eu vou colocar 2, que é o valor aqui de capacitância do capacitor.
E aí, nós vamos ter 3 vezes 2, 6. Então, a constante de tempo tal desse circuito é 6 segundos. Agora, estamos prontos para passar para a etapa número 3. Nessa etapa, nós vamos fazer a análise do circuito após o chaveamento, depois de um longo tempo, ou seja, quando depois do chaveamento, o circuito já voltou a atingir o regime permanente. Então, por isso nós falamos que agora estamos analisando um instante de tempo t igual a infinito. Bom, então, aqui está o circuito. Eu vou desenhar esse circuito para essa situação agora, considerando o tempo infinito. A chave, ela vai estar fechada, né? E agora, como já chegou no regime permanente, de novo, o capacitor, ele volta a funcionar como um circuito aberto. Eu não tenho mais corrente fluindo pelo capacitor, porque o transitório já acabou. Então, agora, ó, no meu desenho, eu fiz aqui a representação da chave fechada, aqui está o curto, e aqui o capacitor, eu representei ele como 2 terminais em aberto. VC é a tensão que está sobre esse capacitor, VR1 aqui é a tensão sobre o resistor R1 e VR2 é a tensão sobre o resistor R2. Bom, gente, o objetivo aqui é descobrir qual que é o valor de VC nesse instante de tempo t igual a infinito. Para isso, o que nós podemos fazer? Bom, olhando, fica claro que o VR1 é zero. Por que o VR1 é zero, gente? Porque nós sabemos aqui que, como não tem corrente fluindo aqui, já que o capacitor representa um circuito aberto, eu não tenho corrente e, consequentemente, eu não vou ter tensão sobre VR1. Então, VR1 vale zero. Então, outra coisa que nós podemos concluir só de olhar o circuito é que, nesse caso, o VR2 também vale zero. Por quê? Porque o resistor R2 está curto-circuitado. Isso aqui é um curto-circuito, então não existe tensão entre os terminais aqui do resistor R2. Aí, para eu encontrar, então, o valor da tensão VC, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na primeira malha, na malha da esquerda. Então, eu vou rodar a malha da esquerda. O que vai acontecer aí? Ó? Vou rodar no sentido indicado pela seta verde. Veja, eu vou ter, então, 12 menos o VC menos o VR1 igual a zero, certo? Então, ó, 12 menos o VC menos o VR1, que vale zero, é igual a zero. Consequentemente, eu acabo de descobrir que o meu VC vale 12 volt. Ou seja, eu sei que a tensão VC para um tempo t igual a infinito, entenda esse infinito como sendo quando o circuito voltou a atingir o regime permanente, isso é igual a 12 volt. Então, eu escrevi aí, ó, tensão sobre o capacitor após o chaveamento, já em regime permanente. Finalmente, nós podemos passar para a etapa número 4, que é obtenção da resposta completa do circuito. Bom, gente, então, com base nos levantamentos que nós fizemos nas etapas anteriores, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que T0 é zero. O que é T0? T0 é o instante de tempo em que acontece o chaveamento. O próprio enunciado já mostrava para a gente que o chaveamento, no caso, acontecia em 0 segundos. Por isso que o nosso T0 é zero. O nosso VC de 0 menos é 4 volt, descobrimos isso na etapa 1. VC de 0 mais é 4 volt também, descobrimos isso na etapa 2. A constante de tempo nós calculamos como sendo 6 segundos, fizemos isso na etapa 2 também. E na etapa 3, nós descobrimos que a tensão no capacitor no tempo infinito vai ser 12 volts. Então, agora, nós podemos voltar naquela equação que eu disse para vocês, que fornece a resposta completa, né, para o circuito RC, e podemos substituir valores. Então, quem que vai ser o nosso VC? No lugar do VC do infinito, coloquei 12. No lugar de VC de T0,
Quem que é o nosso T0? É zero, né? Então, quem é o nosso VC de zero? VC de zero é 4 volts. Então, coloquei 4 menos VC do infinito, que é 12, vezes E elevado a menos T menos T0. Como o nosso T0 é zero, fica T menos zero, que é o próprio T, né? Dividido pelo tal, que aqui nesse circuito vale 6. Então, agora nós podemos fazer as continhas aí, e nós chegamos que o VC é 12 menos 8 vezes E elevado a menos T sobre 6 volt. Essa é a expressão para cálculo da tensão sobre os terminais do capacitor nesse exercício. Agora, nós não terminamos ainda as análises, porque o exercício perguntou várias grandezas do circuito. Então, para o capacitor, o que a gente sabe? A gente sabe que para o instante de tempo t menor que zero, é a primeira etapa, né? Nós calculamos que a tensão sobre o capacitor valia 4 volts antes da chave fechar. Então, VC de T valia 4 volts. Agora, para o instante de tempo t maior que zero, nós acabamos de obter, na tela anterior, a expressão para cálculo da tensão sobre o capacitor. É essa expressão aí que nós obtivemos. E agora, se eu quiser calcular a corrente que flui pelo capacitor. Bom, gente, a corrente que flui pelo capacitor, nós sabemos que ela é dada por C dVC dt. Então, se eu quero calcular essa corrente, eu preciso fazer aí a derivada da tensão com relação ao tempo e o resultado dessa derivada eu multiplico pelo valor de C. Então, vamos lá. Ficou aqui o nosso C, ele vale 2, vezes a derivada com relação ao tempo da expressão que nós temos aí para o VC. Aí, nós podemos, então, fazer a derivada, aplicar a regra da cadeia, e aí nós chegamos no valor da corrente que flui pelo capacitor. No caso, esse 2 aqui é o 2 que veio aqui da capacitância. Aqui a derivada vai ficar menos 8 vezes a derivada de E elevado a menos T sobre 6 é o próprio E elevado a menos T sobre 6 vezes menos 1/6, certo? Então, agora fazendo as continhas aí, nós chegamos que a corrente no capacitor vale 2,6667 vezes E elevado a menos T sobre 6. Para escrever essa expressão de uma forma mais elegante, nós colocamos que a corrente no capacitor, em função do tempo, vai ser essa expressão aqui em ampere. Então, completando as informações que nós temos aí para o capacitor, o que nós sabemos? Aqui, para o instante de tempo t menor que zero, como o capacitor se comportava como um circuito aberto, a corrente que fluía por ele, evidentemente, era zero. Agora, para o instante de tempo t maior que zero, depois que aconteceu o chaveamento, a tensão sobre o capacitor é essa e a corrente é essa expressão aqui que nós acabamos de obter. Bom, agora que nós já terminamos a análise de tensões e correntes sobre o capacitor, nós podemos expandir essas análises para os outros componentes do circuito. Então, aqui agora, nós vamos tentar calcular as tensões sobre os resistores R1 e R2. Então, primeiramente, vamos pensar na situação dessas tensões por um instante de tempo t menor que 0 segundos, ou seja, quando a chave ainda estava aberta. Então, a situação que nós tínhamos é essa, representada nesse circuito, conforme a gente já analisou lá na etapa número 1, nesse caso aqui, não tem chave, né? Por isso que eu nem coloquei aqui o ramo da chave, porque ela estava aberta ainda, e o capacitor também operava como um circuito aberto, já que o circuito estava em regime permanente, né? Antes de iniciar o transitório. Bom, então, nesse caso, o que acontece? Nós comentamos que essa corrente aqui, que saía da fonte de corrente, ela
passava e descia aqui toda ela pelo resistor R2. Ela ficava confinada aqui nessa malha da direita, uma vez que aqui nós tínhamos um circuito aberto. Então, como 2 A descia aqui pelo resistor R2, a tensão sobre o resistor R2 é 8 volts. Já a tensão sobre o resistor R1 é 0 volt, porque nós não temos corrente fluindo aqui devido ao circuito aberto aqui do capacitor. Então, nesse caso, nós tínhamos o VR1 sendo 0 volt e nós tínhamos o VR2 sendo 8 volt para esse tempo antes do chaveamento, para T menor que 0 segundo. E para T maior que 0 segundo, o que nós temos? Bom, então agora nós temos a chave fechada, aqui está o curto-circuito representando a chave fechada. Nesse caso aqui, nós comentamos que o resistor R2 ficou curto-circuitado, então por isso que nós sabemos que o VR2 vale 0 volt. E eu quero calcular quanto que é o VR1 nessa situação. Para encontrar o VR1, nós podemos rodar a malha, essa malha aí da esquerda. Eu vou rodar ela no sentido aí da flecha verde. Então, o que nós temos? Nós temos que 12 menos o VC menos o VR1 é igual a 0. Então, nós temos aí, ó, 12 menos VC menos VR1 igual a 0. Então, quem que vai ser o VR1? O VR1 vai ser menos VC mais 12. E nós já obtivemos anteriormente a expressão para VC. Então, no lugar de VC, eu vou colocar a expressão. Tá aí, ó. Então, eu acabei de descobrir que VR1 de T pode ser obtido a partir dessa expressão aqui. 8 vezes E elevado a menos T sobre 6 volt. E, mais uma vez, o VR2, nesse caso, né, para T maior que 0, o VR2 vale 0 porque ele ficou em curto-circuito. Então, essas são as situações das tensões VR1 e VR2 para antes e depois do chaveamento. A última grandeza que nós temos que calcular é a corrente I', que é a corrente que desce pela chave. Então, nós sabemos que para T menor que 0 segundo, ou seja, quando a chave estava aberta, na situação aí mostrada por esse circuito, é claro que nós não temos corrente I'. Então, a corrente I' é nula, já que a chave estava aberta. Agora, para a situação que nós temos T maior que 0, aí a chave se fechou, então nós vamos ter agora corrente I'. Qual que vai ser essa corrente I', então, que flui aqui por esse curto onde a chave fechou? Bom, gente, observem que aqui nós temos uma fonte de corrente de 2 A e toda essa corrente aqui que sai da fonte de 2 A, ela vai, evidentemente, passar pelo curto-circuito, certo? Ela vai fechar o caminho dela conforme eu estou mostrando aí para vocês. Então, nós temos 2 A dessa forma. Bom, além disso, nós temos também a corrente IC, que é a corrente que vai fluir aqui pelo capacitor. Aí está a corrente IC. Então, a corrente I', que é a corrente aqui que flui por esse ramo onde a chave se fechou, ela pode ser obtida a partir da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto X. Então, olha só, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse ponto, nós sabemos que o somatório das correntes que chegam tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. Então, nesse caso aqui, a IC está chegando, 2 A está chegando, então eu vou somar as duas que estão chegando e ela vai ter que ser igual à I' que está saindo. Então, agora, para eu poder obter I', aqui eu vou fazer essa soma, no lugar de IC, eu coloco a expressão que nós já obtivemos para a corrente que flui pelo capacitor. Então, vou fazer essa soma e aí, finalmente, eu chego na expressão aqui para poder calcular a corrente I' de T, que é a corrente que passa pela chave, para um instante de tempo T qualquer, sendo T maior que 0.
Então, agora nós terminamos de calcular tudo aquilo que o exercício solicitou. Para organizar as respostas, olha só, para o capacitor, eu coloquei aí a tensão sobre o capacitor e a corrente que flui por ele, tanto para o tempo menor que zero, antes da chave fechar, como também para o tempo maior que zero, após o fechamento da chave. Essas, então, são as respostas relacionadas ao capacitor. Nós analisamos também a corrente e linha, que é a corrente aqui que flui pela chave, para T menor que zero e T maior que zero. E também obtivemos as respostas para tensão sobre o resistor R1 e sobre o resistor R2. Então, também, mais uma vez, nós dividimos a análise para o tempo menor que zero e para o tempo maior que zero. Então, essas são as respostas deste problema. Para vocês terem uma ideia melhor do comportamento dessas grandezas, eu vou mostrar para vocês agora alguns gráficos representando o comportamento dessas grandezas ao longo do tempo. O primeiro gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês é da tensão sobre o capacitor. Então, observem que nós temos aqui no eixo X o tempo em segundos e nós temos no eixo Y a tensão sobre o capacitor em volt. Notem, então, aqui que antes do tempo t igual a zero, aqui, ó, nessa região, nós tínhamos sobre o capacitor uma tensão constante igual a 4 volts, que era o regime permanente aqui do circuito antes do chaveamento, quando a chave estava aberta. Aqui, no instante de tempo t igual a zero, a chave se fechou. E aí começou o transitório. Notem que o valor final do que a tensão sobre o capacitor vai atingir no regime permanente vai ser 12 volts. Só que essa tensão, ela não variou de 4 para 12 de maneira brusca e instantânea. Foi um processo, né? Essa variação aí foi na forma de uma exponencial. Então, eu peguei aquela expressão que nós obtivemos para o cálculo da tensão sobre o capacitor e simplesmente plotei ela aqui. Bom, outra coisa que é interessante nós notarmos é que o capacitor demorou aqui, ó, do tempo t igual a zero até aproximadamente o tempo t igual a 30 segundos para poder chegar aí praticamente no valor de regime permanente, tá vendo? Por que que ele demorou esse tempo de aproximadamente 30 segundos para terminar o transitório? Lembra que nós calculamos que o tal, a constante de tempo desse circuito, é 6 segundos? Então, com 5 tal, 5 vezes 6, 30, nós falamos que o capacitor praticamente, né, atinge o regime permanente de novo. Então, por isso que nós observamos nesse ponto aqui que ele chega aí próximo aos 12 volts, que é o valor final dele. Agora, vamos analisar a corrente sobre o capacitor. Olha só, esse é o gráfico da corrente. Enquanto a tensão não se altera de forma brusca no capacitor, de forma instantânea, a corrente, ela não tem esse compromisso. Observem que a corrente, sim, ela sofreu uma variação instantânea brusca. Então, observem aqui, ó, antes do chaveamento, quando a chave estava aberta, o capacitor, ele estava em regime permanente, então não tinha corrente fluindo por ele, ó, a corrente valia 0 ampere. Quando chegamos nesse ponto aqui, aconteceu o chaveamento. Então, a chave se fechou e começou o transitório do capacitor. Então, nesse instante aqui, ó, de zero, a corrente, ela mudou de valor de zero imediatamente para esse valor aqui, que foi o 2,66667 ampere. Então, a corrente no capacitor, sim, sofreu essa mudança brusca, repentina, e aí ela também vai sofrendo esse comportamento exponencial. Então, ela atingiu o valor máximo dela aqui no instante do chaveamento e depois ela vai decaindo. O que vai acontecer, gente? Vai ter corrente no capacitor enquanto tiver transitório. Assim que o transitório termina, que o capacitor acabou, né, chegou mais uma vez no regime permanente, aí a corrente cai para zero. Tá vendo aqui que ela também gastou aproximadamente 5 tal
para poder chegar aqui em zero e terminar, então, a corrente que flui pelo capacitor. A partir desse instante aqui que a corrente chegou em zero, o capacitor volta a funcionar como se fosse um circuito aberto. Por fim, eu mostro aqui para vocês também o gráfico da corrente e linha, que é a corrente que flui pela chave. Então, observem aqui que antes do tempo zero, que é o tempo que nós consideramos que aconteceu o chaveamento, evidentemente a corrente que fluía pela chave era zero, porque ela estava aberta. Aqui no instante de tempo t igual a zero, quando a chave se fechou, então essa corrente linha saiu de zero e veio para o valor máximo dela. Depois, ela começou então a ter esse comportamento exponencial e diminuir de valor até que, aproximadamente aqui também em 30 segundos, ela chega no valor dela de regime permanente. Só que percebam que o valor da corrente e linha, depois que acaba o transitório, não é zero. Por quê? Porque essa corrente aqui é a corrente que flui pela chave. A corrente que flui pela chave em regime permanente é 2 amperes, estão vendo? Por que 2 amperes? É justamente aqueles 2 amperes da fonte de corrente que fica fluindo pela chave, né? Durante o período de regime permanente. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de falar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de assistir e estudar um outro vídeo que tem a resolução de um outro exercício de circuito RC para vocês poderem treinar mais. Além disso, façam os exercícios propostos nas listas para estudo. Eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, agradeço a atenção e até a próxima!